Futebol do Povo está no ar na tarde desta terça-feira. Estamos iniciando mais uma semana, né, Balacó? Uma semana tranquila, né? Não tem nenhum assunto pra gente falar hoje, né? Assim, nenhuma notícia factual relevante no dia de hoje, né? Tem algum acontecimento que no final de semana aí que a gente deve repercutir? Lá hoje, pelo PC deve ter algumas novidades, né? Pelo PC e pelo Porangabuçu também, Porangabuçu também, porque vai ser uma terça-feira movimentada, uma terça-feira alternativa, né? Exatamente. Quem diria que o Ceará entraria numa Fares Lopes, não com o tradicional sub-20, mas com o seu elenco B, né? O lado B do elenco, que, diga-se de passagem, é um bom elenco, né? O banco de reserva do Ceará tem até condições de jogar tranquilamente a Série B. E que tem muitos nomes, como o Balacó falou, o Ceará estreia hoje na Taça Fares Lopes contra o Tiradentes, jogo que vai ser no PV, né? Às 20 horas. E vai ter muitos nomes importantes. Magno Alves é um deles, né? O principal, acredito, de todos. Tem também Fernando Henrique, João Marcos, Túlio, Jackson Calcaia, o Wallace Pernambucano, são alguns dos atletas que estarão nessa partida do Ceará contra o Tiradentes. Como o Balacó já falou, além do Ceará também, claro, o assunto do dia é a apresentação de Antônio Carlos Zago no Fortaleza. Ele vai ser apresentado daqui a pouquinho lá no PC, inclusive o nosso repórter Lucas Mota está lá e vai trazer todas as informações. A gente pode, inclusive, eventualmente terminar o Futebol do Povo um pouquinho mais cedo, porque como o Lucas está lá, só esperando começar a apresentação, já pode iniciar uma transmissão ao vivo lá diretamente do PC da apresentação do Antônio Carlos Zago. Então, por esse motivo, iremos iniciar falando de Ceará. Ceará que no último final de semana sofreu uma pesada até derrota, né? 4-1 para o Boa Esporte fora de casa. O próprio Chamusca falou que foi o pior jogo do time desde que ele chegou aqui no comando do Alvinegro. E o jogo que o Ceará, Balacó, realmente não apresentou nenhuma resistência ao Boa Esporte, jogando lá em Minas Gerais, né? Foi em todos os sentidos. Eu acho que esse placar de 4-1 teve um efeito mais moral do que propriamente dito um passeio do Boa Esporte. Porque o Boa Esporte não atropelou bem assim, digamos, o Ceará. Ele foi mais efetivo e aproveitou o Ceará numa tarde realmente apática. Vale lembrar, André, pessoal que não acompanha a partida, que o Ceará perdia o jogo por 1-0 até os 22 do segundo tempo. Na metade final da partida do segundo tempo foi que o Ceará desandou, tomou os 3 gols, ainda chegou aí a dar uma pressionada para tentar esboçar uma reação quando fez 3-1, porque ainda tinha uns 10, 15 minutos, poderia, quem sabe, dar um calor, fazer um segundo e no último minuto ali tentar o empate, mas não aconteceu o contrário. No último lance do jogo, aos 50 minutos, o que já era uma derrota bem dolorida, né, por 3-1, se transformou em goleada nesse 4-1 do Boa Esporte, um resultado que estranha muito a gente, porque todo mundo colocava o Ceará como franco favorito, até pelo fato do Ceará ter um ótimo aproveitamento como visitante. É um dos melhores times da Série B atuando fora de casa. E além do fato do Boa Esporte estar lá embaixo na tabela, é uma equipe que não está nesse momento, mostrando que vai brigar pelo acesso. Vai ficar ali mesmo naquela briga para seguir na Série B. E o Ceará estava em franca ascensão, vinha de 4 vitórias seguidas. Era o melhor momento do Ceará em toda a temporada. O time estava encaixado no G4, em grande fase e atuando bem como visitante. Tudo levava a crer que o Ceará faria mais uma partida boa como visitante, mas foi o contrário. O Ceará, apático desde o início, mereceu a derrota. Não sei se por goleada, mas acho que um 2-0 para essa partida seria o placar mais justo para o Ceará. Pois é, mas como o Balacó falou, o Boa Esporte não vem muito bem no campeonato, mas dos últimos, aliás, as 7 vitórias que ele tem no campeonato, se não me engano, 5 foram jogando em casa, né? Um time que joga lá, embora não tenha um apoio de uma torcida muito grande, mas é complicado jogar lá, o gramado não é tão bom, né? Tem, enfim... Melão, né? No melão, lá né? de Varginha. Os gandulas atrapalham, né? O Ceará reclamou muito. Olha inclusive aí. o Fernando Henrique, roubou né? O Gandula foi o protagonista aí da partida. A gente não percebeu muito, que viu pela TV, mas certamente os repórteres lá que cobriram o jogo viram a interferência dos gandulas. Isso é cultural do futebol. Eu acho que acontece não só aqui, como na Europa, na Ásia, enfim, no mundo inteiro. O fato do Gandula realmente ser um personagem do jogo. Ele é um 12º jogador. Porque de fato ele joga com o time, porque nas mãos deles os times de fato ganham vários segundos, né? Essa demora da reposição de bola não vai para a conta dos acréscimos geralmente, né? A não ser quando é muito, muito prolongada. Então os gandulas acabam sendo aliados do time da casa. Agora só respondendo rapidinho o Caio Luiz, ele está dizendo que a gente começou atrasado e quer terminar mais cedo. Ele não vai terminar mais cedo não.
O que pode eventualmente acontecer, como eu falei, o Lucas Mota está lá na apresentação do Antônio Carlos Zago, caso ela se inicie no decorrer do programa, a gente pode mudar diretamente para o PC. Mas a gente vai falar muito de Ceará aqui, que vai ser o começo do nosso programa, como já iniciamos. Como o Balacó falou, uma partida que o Ceará foi muito apática, mas eu acho, Balacó, não sei se você concorda comigo, e você também, torcedor do Ceará. Mande aí pra gente as mensagens, o que é que vocês acharam dessa atuação do Ceará, o que é que vocês projetam pro jogo de sexta-feira contra o Náutico, jogo que vai ser no PV, hein? O jogo teve mudança, ontem o Ceará solicitou a CBF atendeu, partida inicialmente seria na Arena Castelão e agora foi transferida para o estádio Presidente Vargas, sexta-feira, às 19h15. Agora, não pode o Ceará achar que tá tudo errado. Claro que foi uma partida muito abaixo do que o time vinha produzindo. O Ceará estava numa crescente excelente, 4 vitórias seguidas, mas não podia achar que ia vencer todo o jogo também. Serve para manter os pés no chão, ver que ainda tem aspectos que devem ser melhorados e muito, e que daqui para frente o time possa encontrar uma regularidade. Se manter essa média de 12 pontos a cada 4, 5... A cada 4 seria 100% de aproveitamento, né? 12 pontos a cada 5, 6 jogos está excelente. Assim ele vai brigar com certeza entre os primeiros colocados. Agora, não pode continuar a dar bobeira. Perdeu para o Boa Esporte, já página virada, volta a atenção para o Náutico, que, embora seja o vice-lanterna, venceu 3 dos últimos 4 jogos. Né? E o Ceará tem um histórico tão interessante, né, e negativo para o clube, dos últimos 5, 6 anos da Série B, ser o que a gente chama popularmente de levantar os Lázaros do futebol, né? Isso, claro, não é uma metáfora, porque o Ceará costuma fazer jogos, boas atuações contra os times de cima da tabela, né? Roubar pontos, como a gente fala, mesmo fora de casa, e contra os times lá de baixo costuma tropeçar. É o Robin Hood, né? É o Robin Hood, tira né? dos grandes e dá para os mais Exatamente. fracos. Então o Ceará, no histórico recente da Série B, é esse. Isso é inegável, estatisticamente isso está provado. Então é um jogo perigoso para o Ceará, até porque se trata aí de um clássico nordestino. O Náutico sempre, nos últimos anos, aí, sempre deu trabalho para o Ceará em várias partidas. Já venceu o Ceará, tanto aqui como fora de casa. É um jogo que o Ceará tem que ter todo cuidado, até porque a gente precisa ver como é que o time vai reagir após uma sequência quebrada. Acho que é a mesma curiosidade que eu tenho em relação ao Corinthians na Série A. Uma equipe que veio por tanto tempo numa sequência invicta e de repente quebra com uma vitória, uma derrota que ninguém esperava, né? Então o Ceará vinha de uma grande sequência de vitórias, bem menor do que a do Corinthians, mas vinha de uma sequência de vitórias encaixada, perde, e agora vamos ver como é que o time vai reagir após esse resultado negativo. Agora, só para opinar também, que eu acho um debate interessantíssimo, a gente poderia também prolongar aqui, né? Que era sobre essa volta do Ceará para o PV, né? Que não deixa de ser também uma estratégia da diretoria de fazer com que o torcedor chegue mais junto, já que ele viu que em todos esses jogos realizados no Castelão, deu prejuízo, né? Foram jogos que não chegaram a 10 mil torcedores, com exceção do jogo contra o Avaí, né? Acho que foi contra o Avaí. Tem um jogo contra o Londrina, Londrina, né? Perdão, contra o Londrina, que deu um ótimo público. Que foi no aniversário do Ceará, né? Você lembra que semana passada, semana retrasada, a gente debateu um jogo que o Ceará era contra no sábado, CRB, 4h30, né? Que a gente imaginava que pudesse dar 40 mil, deu 27 mil. Né? Ficou bem longe dos 35, porque eu acho que a diretoria do Ceará já se tocou, que independente do momento do time, também tem o momento atual, acho que talvez, principalmente o momento atual da economia, o torcedor hoje está cada vez mais com o pé atrás para ir ao estádio. Agora, Balacó, eu quero saber a sua opinião, e o pessoal já está participando aqui. Tem muita gente, embora tenha sido a primeira derrota do Ceará nos últimos 5 jogos, tem muita gente já cornetando perdão, a escalação que o Chamusca utilizou no jogo contra o Boa Esporte. O Thiago Fonseca está dizendo aqui que escalação foi aquela do Chamusca que ele utilizou no jogo. O time não se encontrou em campo. Caio Luiz também está dizendo que o time jogou descaracterizado. Pedro Quem não rendeu bem em nenhuma partida, nem como meia, nem como ponta. O Chamusca inventou demais e pagou o preço. E o Caio ele completa aqui dizendo que o time ideal dele, do meio para frente, seria com Richardson, Ricardinho, Pedro Quem, Lima, Elton e Magno Alves. Inclusive eu acho que é uma das duplas assim, que o torcedor do Ceará mais gostaria de ver no meio de campo do time, é Lima e Ricardinho. Quando esses dois jogadores atuaram juntos? Acho que é a grande questão que o Chamusca ainda não conseguiu resolver. Porque ele tem sempre colocado um ou outro. E para mim está muito na cara que ele não vai tirar o Lima. Até por tudo que o Lima tem feito nos últimos jogos, não vai ser o Lima. A questão é encaixar qual seria a outra opção.
Ou a peça, a meu ver, mais vulnerável para entrar para poder entrar aí o Ricardinho seria o Raul. Abrir mão aí do Raul e quem sabe puxar um pouco mais ali o Pedro Quem para segundo volante e o Richardson atuar ao lado dele, com isso ser formada essa dupla tão desejada pelo torcedor que é Lima e Ricardinho. É verdade, agora eu não entendo também como é que o Ricardinho tá no banco, porque na minha opinião, embora o Lima esteja muito bem, claro, entrou muito bem no time, o Ceará engatou as 4 vitórias justamente quando ele chegou e assumiu a titularidade no meio de campo, mas na minha opinião, o Ricardinho é o melhor jogador que o Ceará tem tecnicamente. Todos os aspectos. Né? Em todos os sentidos. E aí você deixar um jogador desse no banco e não ser nem utilizado como ele não foi no último jogo, eu acho que o Chamusca está deixando de utilizar uma peça que ele pode agregar muito ali não só no setor ofensivo, que o Ricardinho é uma das principais cabeças pensantes, mas ele ajuda também na recomposição defensiva. E acho que o Ricardinho no banco, o Ceará perde muito. Agora, outro jogador que está no banco, Balacó, é o Arthur. E o Ramires Souza já está mandando aqui pra gente. O Elton não é jogador. Coloca o moleque da base que ele rende mais. Interessante que a torcida, de fato, abraçou o Arthur, né? Geralmente o torcedor do futebol cearense e do brasileiro também, de certa forma, ele não tem uma certa impaciência com o jogador da base. O que a gente vê no Ceará é o contrário. A torcida do Ceará está abraçando o Arthur, até porque ele tem dado muita resposta dentro de campo. Ainda continua, né, o artilheiro do time na Série B, né, com 4 gols. Ele está de fato ali fazendo um bom trabalho, mas não consegue sequer ter uma chance de sair como titular, né? Ele tem atuado muito pouco. Eu acho que o Arthur é um jogador para pelo menos entrar ali no máximo aos 15 do segundo tempo para dar uma incendiada. Você colocar o garoto aí depois dos 30 minutos, ele vai ter pouco tempo para produzir. Eu acho que é um jogador que eu daria uma última chance para o Elton. Se de fato o Elton não corresponder a esse jogo contra o Náutico, é o caso do Chamusca realmente mudar esse esquema, e que o Arthur já está pedindo passagem, até por estar nesse momento, é um garoto jovem, né, cheio de vigor ainda, querendo mostrar serviço, e o Elton talvez já esteja naquele momento ali da carreira em que a gente já não vê, na verdade, o Elton há um bom tempo jogando futebol em alto nível, né? A gente falou muito da contratação dele para o Ceará, mas em virtude do currículo que ele tem, mas de fato a história recente do Elton não é tão muito positiva no aspecto de gols. Ele não é de fato aquele cara que entra para resolver. Pois é, e até muita gente falou que colocar o Arthur de titular poderia talvez estragar, colocar ele em uma posição que poderia queimar o jogador, né, como muitos dizem, que iriam cobrar dele que ele continuasse fazendo gols e tudo, mas como o Balacó bem falou, o Elton também não vem resolvendo. E aí acho que o Chamusca não vinha mudando porque o time vinha vencendo. E aí ele acabava mexendo o menos possível na equipe. Quem saía por lesão ou suspensão acabava retornando no jogo seguinte. O Chamusca deixava mais ou menos a estrutura montada e mexia o menos possível. Agora que já sofreu uma derrota e a torcida inclusive está cobrando por mudanças, pode ser que nesse jogo contra o Náutico ele já sinalize alguma alteração. Que aí poderia ser, eu imagino que talvez a entrada do Arthur como titular e também o Ricardinho no meio de campo. O Raul, inclusive, ele foi muito mal no jogo contra o Boa. Eu acho que ele foi um dos piores em campo, viu? Eu acho que ali no setor dele de contenção no meio de campo foi onde o Boa fez a festa e ganhou o Ceará ali do meio para frente. Pois é, e também quem pode voltar para esse jogo contra o Náutico é o Lelê. Lelê que ficou fora, foi desfalque de última hora e acabou nem viajando lá para Minas Gerais, e aí ele pode ser utilizado já nessa partida contra o Náutico. Já voltou a realizar a transição, né? Isso. E aí, depende de como vai se desenrolar ao longo da semana, pode ser que esteja à disposição para o Chamusca já na sexta-feira. E aí uma opção seria o retorno do Lelê e aí ele manter aquela equipe, né? Que foi a que conseguiu as vitórias, justamente com o Lelê na ponta, Cafu e Elton centralizado. Balacó, você, sendo treinador do Ceará, manteria esse trio de ataque aí com a volta do Lelê ou já sinalizaria uma outra mudança, colocaria o Arthur no lugar do Elton? Como você falou, daria até uma última oportunidade para o Elton, mas a torcida aqui já está dizendo que não está muito contente com o Elton, né? Colocaria o Ricardinho no meio de campo, botaria o Lima na ponta esquerda. O que é que você sinalizaria de mudança para esse jogo? Olha, sendo bem claro aqui, objetivo em relação ao sexteto, né, que é o que de fato o torcedor fica com essa angústia do meio para frente, né? Então os dois volantes, eu entraria com o Richardson e jogaria com o Pedro Quem ao lado dele, Ricardinho, Lima e no ataque Elton jogando ao lado do Cafu. Eu não colocaria, o Lelê para mim não tem condição de ser titular do Ceará. O Cafu, aliás, é um jogador até se repensaram, na verdade, né? Ele vinha fazendo boas partidas.
mas para mim ele foi disparadamente o pior em campo. Foi muito contra mal. o Boa Esporte. Tanto que foi substituído no intervalo. E para um jogador ser substituído no intervalo, se ele não tiver tido nenhum problema de lesão, é porque ele foi muito mal. E foi o que aconteceu com o Cafu. Mas ainda assim, pela característica de jogo, eu acho que casa ali. Eu não colocaria o Lelê. O Lelê, para mim, teria que ser a última opção do ataque do Ceará. Ele teria que ficar, inclusive, atrás do Magno Alves, que é o atual último colocado ali do ataque do Ceará. Mas, pelas opções que o Chamusca tem, eu colocaria Elton e Cafu. Porque, ao meu ver, assim, fica um pouco... Ele teria que realmente montar um esquema de recomposição muito bem feito para jogar Elton e Arthur. Que talvez sejam os dois atacantes mais interessantes que o Ceará tem no momento. Pois é. Agora, como o Balacó falou, o Cafu acabou saindo no intervalo, não por lesão, mas por opção. Agora, quem saiu por lesão foi o Pio, né? Que acabou sentindo uma contusão, e aí o Thiago Cametá foi quem entrou no lugar dele. Não sei se o Pio vai ter condições de jogo já para sexta-feira, né, Balacó? Agora, isso. Tudo indica que, pelo menos, embora o Pio possa retornar, o Cametá deve manter a titularidade. Eu acho que o Cafu, o Pio tá fora, viu? Não temos a informação concreta, mas eu até conversei ontem pela manhã com o Israel, né, que é o assessor de imprensa do Ceará, perguntei como é que tá a situação aí do Pio e tudo. Ele vai fazer exame de imagem, é dúvida por enquanto, então, pela forma também como ele saiu do jogo, pegando ali de fato na região ali machucada, porque ele de fato sentiu ali a coxa, eu acho que é caso ali de pelo menos dar uma descansada nele. Eu acho que o Cametá tem tudo para voltar, até porque o Cametá, nesse jogo contra o Boa Esporte, também não comprometeu muito, não. Manteve aquele padrão Cametá. Que até a gente brinca muito ali na redação sobre essa curiosidade, né, que é meio que paradoxal do Cametá, de ter um percentual de passes certos incrível, né, que beira 100%, né? Mais de 97% de passes certos do Cametá, por mais que a gente tenha uma noção de que o Cametá é aquele jogador que não sabe muito o que fazer com a bola. Agora, Balacó, pra gente finalizar aqui falando do Ceará e falar um pouquinho também do Fortaleza, porque tem a apresentação do Antônio Carlos Zago daqui a pouquinho. Um dado curioso foi que nessa partida contra o Boa Esporte, o Ceará terminou o jogo com 60% da posse de bola. E foi maior, inclusive, do que as últimas 4 partidas que ele havia vencido. Contra o Paysandu, ABC, Criciúma e CRB. O Ceará teve contra o Boa posse de bola maior do que nesses 4 jogos. Mas saiu de campo o quê? Goleado. Ou seja, é a prova de que às vezes a gente tem aqui no futebol brasileiro, culturalmente, o pensamento de quem tem maior posse de bola é o time que controla o jogo e que foi superior, né? Que dominou as ações. Mas o que o Ceará tem que converter, o Ceará tem que fazer, principalmente para esse jogo contra o Náutico, é converter essa posse de bola em domínio real, em domínio vertical. Porque às vezes o Ceará passa muito tempo controlando a bola, mas no campo de defesa. E aí não tem tanta efetividade. Diferentemente de que ele ter menos posse de bola até, mas no campo de ataque. Contra o Criciúma, por exemplo, o Ceará teve menos posse de bola, mas aí ele acabou sendo muito mais eficaz. E é isso que o Ceará tem que corrigir já para o jogo contra o Náutico. Urgentemente, né? O jogo é sexta-feira. Que bom que o Chamusca pelo menos teve aí um período razoável de treinos, né? O jogo foi desgastante no sábado, o time desembarcou no domingo para treinar na segunda. Ele dividiu bem os elencos, né? Ele pode, inclusive, né, Almeida, aproveitar alguém que render bem no jogo de hoje, né, contra o Tiradentes pela Fares Lopes e usar na sexta-feira, né? O Rafael Caraca, por exemplo, é um jogador que hoje está um pouco escanteado. Tá difícil a concorrência no meio de campo, mas na lateral esquerda, por exemplo, o Romário também, não é unanimidade, pode roubar ali uma vaga. Eu acho que quem for muito bem hoje pode pelo menos pintar como uma substituição no jogo da sexta-feira. Se é alguém que vai sair do banco para entrar no jogo, eu acho que o Chamusca tem essa possibilidade, até porque os 2 jogos são aqui, né? E é um tempo de recuperação razoável entre terça e sexta-feira. Exatamente. E a título de informação também, para o torcedor do Ceará que está curioso, o jogo de hoje contra o Tiradentes, o torcedor vai poder ir ao estádio, né? Só os torcedores terão a entrada liberada e o ingresso vai custar R$20 a inteira e R$10 a meia. Salvo engano, só vai ser liberado aquele setor ali das cadeiras especiais. Mas a informação que a gente tem é de que o torcedor do Ceará que quiser pode ir acompanhar, mas o público deve ser muito pequeno, né? Verdade. Imagina, o torcedor sabe que é o time B, o pessoal sabe que o Ceará não tem grandes pretensões na Fares Lopes, acho que talvez esteja aqui dando aquela atrapalhada lá no Fortaleza, no objetivo dele de ser campeão para ir para a Copa do Brasil, dar ritmo de jogo também para jogadores como o Magno Alves, que não estão tendo muito espaço na Série B, mas eu acho que é por aí. Deixa eu aproveitar também, antes de falar, mandar um abraço aqui para 3 pessoas assim que estão pedindo um abraço aqui, que são telespectadores nossos, sempre que nos acompanham.
o Rani Leitão, o Marcelo Coringa e o Zé Raimundo Aragão, que sempre acompanham a gente. O Zé Raimundo ouvindo a gente lá do Passaré, mandou aqui mensagem. E o Caio Speed, nosso Caio Luiz, que é quem mais interage conosco aqui, mandar um abraço para ele também, né? Porque ele é o ombudsman número 1, né? Ele repara em todas as nossas falhas e defeitos aqui, tá sempre cornetando a gente aqui. Ele acabou de falar que Rafael Carioca tá de brincadeira, Marcão, mas eu acho que o Rafael Carioca teve grandes momentos no Ceará, né? Teve aquela sequência, acho que próximo do jogo contra o Oeste, teve bons momentos no Ceará. Ele caiu um pouco. Ele chegou a ser um dos artilheiros do time, né? Dividir artilharia com o Roberto na Série B. Ele é um jogador que atua de lateral, de meia, que o Chamusca pode fazer variações no jogo. Eu acho que é um jogador útil para o Ceará. Hoje, a meu ver, ele não seria titular, mas é um jogador que, pelo fato de o Romário não estar vivendo um grande momento, ele pode se roubar a vaga. Também acho que não seria titular, mas como o Balacó falou, uma opção. Agora, Balacó, quem está sendo apresentado, quem vai ser apresentado daqui a pouquinho, lá no PC, Antônio Carlos Zago, o 4º treinador do Fortaleza em 8 meses. Isso sem contar o Daniel Frasson, que já dirigiu o time interinamente, né? Começou o ano com o Emerson Maria, não deu certo, trocou, veio o Marquinhos Santos, também não deu certo. Após o estadual, veio o Paulo Bonamigo para a Série C, que agora, restando 3 jogos para o fim da primeira fase, e eventualmente se o Fortaleza se classificar os 2 do mata-mata, o Zago vai comandar o Tricolor aí em 5 partidas. O que esperar de mudança que o Antônio Carlos pode fazer, já que vai ter muito pouco tempo de trabalho? Ele vai ter que realmente mexer no vestiário, vai ter que realmente apostar muito no lado motivacional, realmente tentar mexer com o brilho dos jogadores, porque taticamente ele não vai fazer nenhuma revolução, até porque não vai ter muito tempo para isso não. O jogo é só no final de semana, mas acho que ele vai ter pouco tempo. As peças que estão e vão seguir com o Fortaleza até a reta final dessa Série C são essas, não dá mais para escrever ninguém. Então eu acho que o Luiz Carlos Zago o Antônio Carlos Zago não vai fazer nenhuma revolução lá no PC, não. Eu acho que ele realmente tem que manter essa base que está jogando aí. Não dá para fazer muita mudança, o time é esse, a base que vai lutar pelo acesso é essa. E eu acho que ele realmente tem que, claro, saber controlar bem, administrar bem esse elenco que ele tem no comando para trazer para si. Porque a gente viu alguns ruídos lá no PC, né? Algumas insatisfações começaram a ser reveladas lá. O trabalho do Paulo Bonamigo já não estava tão bem aceito como ele chegou a ser no começo da temporada, que ele, inclusive, teve aquela sequência boa, né? De 4 ou 5 jogos aí sem vencer. O Fortaleza vinha de uma série de 3 jogos com resultado negativo. A gente espera que o Zago seja esse treinador que consiga dar resultado a curto prazo. Que sorte dele que ele foi jogado numa fogueira que não foi tão quente como a que foi alçado aí o Emerson Maria no passado, que já chegou direto no mata-mata. Ele poderia ser consagrado ou demonizado em 2 partidas, né? Pois é, agora, como o Balacó falou, a principal mudança que eu acredito que o Zago possa fazer é realmente nessa questão da motivação, né? De dar uma chacoalhada no elenco do Fortaleza. Que a gente vê que em alguns jogos, por mais que o time também apresente problemas táticos, alguns problemas até físicos também e técnicos, mas, como o Balacó falou, não vai ter como mudar. O elenco que tem é esse daí e é o que vai até o final do campeonato. Agora, o que ele pode é dar uma motivação extra, mudar jogadores, botar jogadores que não vêm atuando. Como o Alisson Rodrigues está dizendo aqui que o Felipe e o Everton têm que ir para o banco porque não estão rendendo, o Mancha tem que voltar a ser primeiro volante e colocar Adalberto e Edmar na zaga. Essa é uma opinião que eu tenho escutado de muitos tricolores, que a zaga tricolor tem que ser Adalberto e Edmar. E aí colocar esses jogadores pode ser que dê uma mudança no astral da equipe para esses jogos finais. Agora, independente de dar certo ou de não dar certo, o que a gente pode ver é que já teve novamente um erro de planejamento da diretoria do Fortaleza. Pelo segundo ano, parece que não aprenderam com a lição do ano passado com o Emerson Maria, que foi traumático, né? Porque de fato ali ele não ia fazer um milagre em 2 semanas. O objetivo mais importante do time na temporada ele não ia resolver, até porque o Emerson Maria nunca teve o perfil daquele, ser aquele treinador paizão, disciplinador que vai chegar ali e vai fazer uma revolução como o Lisca tem. Você pode questionar tudo do Lisca, tudo. Que ele não sabe de futebol, que ele não sabe montar bem o time, mas ele mexe com o vestiário. Isso é fato e a prova disso foi o Ceará do ano passado, Ceará de 2015. É verdade. Agora, Balacó, quando eu falei que acho que foi um erro de planejamento da diretoria do Fortaleza novamente, quando acabou o campeonato estadual, que o Fortaleza estava vivendo um cenário quase terra arrasada ali, né? E aí a diretoria aposta em trazer o Paulo Bonamigo, que é um treinador que estava fora do cenário nacional há alguns anos, estava treinando lá no Catar, que ninguém realmente cogitava que ele poderia ser
o treinador do Fortaleza naquele momento, acabou voltando por uma aproximação que ele tem com o Marcelo Desidério. Marcelo Desidério trabalhou com ele em 2007 e aí acabou trazendo novamente. Teve a sua chegada aqui muito contestada. No começo da Série C até teve bons resultados. Fortaleza começou bem ali nos 6 primeiros jogos, começou muito bem na Série C, mas depois o time teve visivelmente uma queda de padrão de jogo, uma queda até de rendimento físico, que o Fortaleza não estava mais nem correspondendo fisicamente, que às vezes quando não vai na técnica, vai na vontade, né? Vai na força física. Nem isso o Fortaleza estava conseguindo. Realmente ele tinha perdido a mão ali do elenco. E aí agora a troca de comando, restando 3 jogos para acabar essa primeira fase, é um momento muito delicado. Delicadíssimo, né? Eu acho que realmente a missão que o Zago tem pela frente é enorme, né? Mas acho que a diretoria aposta muito nesse currículo recente dele, né? O Zago, é bom lembrar, não é um treinador que tem uma longa carreira do futebol como treinador. Ele, de fato, foi jogador, de fato, ele tem uma experiência de, pelo menos, sei lá, mais de 30 anos de campo, né? De estar ali vivendo o futebol intensamente. Foi um belo jogador, um belo zagueiro, porque, de fato, teve uma carreira muito bonita, né? O Zago jogou na Seleção Brasileira, jogou na Roma, né? Com destaque, São Paulo, Palmeiras, e também no São Caetano e no próprio Juventude, né, onde ele inclusive fez história como campeão lá da Copa do Brasil. Como treinador, a história dele é recente, né, começou em 2009, teve inclusive alguns estágios bem interessantes na Europa, né, foi auxiliar da Roma e do Shakhtar Donetsk, e no futebol brasileiro ele despontou de fato como treinador muito recentemente. Foi em 2016 que de fato nós começamos a olhar o Zago com outros olhos por conta desse ótimo trabalho que ele fez com o Juventude. Não só pelo acesso a Série B em cima do próprio Fortaleza no final do ano passado, como todo mundo lembra, mas também pela campanha do Campeonato Gaúcho, onde ele inclusive desbancou o Grêmio na semifinal, né? Foi vice-campeão gaúcho, ou seja, foi uma temporada que ele foi muito feliz lá no Juventude, tinha toda a possibilidade de renovar contrato para comandar o time na Série B, acabou recebendo a proposta do Inter, no Inter é que ele acabou não tendo sucesso, foram 5 meses bem turbulentos lá do Zago, lá em Porto Alegre. E é justamente isso que a gente questiona. Qual vai ser o Zago que vai chegar aqui para o Fortaleza, né? Se vai ser aquele do Juventude, que realmente fez um bom trabalho, foi o responsável por levar a equipe gaúcha à Série B, inclusive sobre o próprio Fortaleza, ou o que estava no Inter e que não fez um bom trabalho, que não teve sucesso, né? Quando teve até mais condições de trabalhar, Sim. que ele teve mais, uma estrutura muito mais bem montada, um elenco bem mais qualificado no Inter, e aí não conseguiu fazer render, né? E aí, exato, resta a gente saber qual Antônio Carlos Zago vai chegar aqui para o Fortaleza, como o Balacó falou. O tempo de trabalho vai ser curto, porque já joga no domingo, vai ser a estreia dele no comando do Fortaleza contra o CSA, jogo muito duro também, né? E que vale muito para o Fortaleza, porque a gente fala aqui que ele vai ter 5 jogos pela frente, mas isso considerando que se classifique, né? Exato. A passagem do Zago pelo PC pode durar um pouco mais de um mês, né? Se eventualmente o time for eliminado da primeira fase, não tem a menor dúvida de que ele não renova para 2018, né? Se passar para o mata-mata e subir, aí podem avaliar, dar um pouco mais de oportunidade para ele, como fizeram com o Emerson Maria, porque em que pese o Emerson Maria ter treinado o time só em 2 jogos e ter fracassado no objetivo, ele renovou o contrato para o ano que vem, para o ano seguinte, melhor dizendo. Agora, o Zago, como o Balacó falou, ele tem uma certa história com o Fortaleza, né? O Balacó bem citou, era ele o treinador do Juventude no ano passado, quando o Juventude veio aqui no Castelão e acabou eliminando o Fortaleza e conseguindo a classificação para a Série B. E era ele também o treinador, Balacó, do São Caetano em 2009, quando o Fortaleza foi o jogo que decretou o rebaixamento do Fortaleza. Eu acho que, né, se você botar na conta, talvez as 2 maiores decepções que o Fortaleza viveu nos últimos 10 anos, né? Porque a queda para a Série C em 2009 foi um baque e o último não acesso, que é o que fica, né? O último não acesso, depois de 7 anos seguidos de tentativa, marca também. Pois é, e aí ele foi o responsável, querendo ou não, por decretar ali o rebaixamento do Fortaleza. Foi um personagem também que acabou evitando o acesso do Fortaleza e agora ele chega com a oportunidade de devolver o clube para a Série B. De toda forma, vai ser um personagem muito importante, claro, nessa reta final. E aí, resta a gente saber se ele vai conseguir, com o elenco que tem em mãos, fazer o time render. Agora, Balacó, pelo menos pelo que o pessoal tá mandando aqui, a principal crítica não era nem tanto quanto ao Bonamigo, mas tinha muita gente falando do elenco, da qualidade de elenco do Fortaleza. A Luciana Silva está dizendo que é difícil acreditar nesse time. O Joaquim Lucena, amigo, se o Zago não mudar o time, não adianta. Botar 2 zagueiros de origem,
tira o Risadinha da esquerda, que eu acredito que ele está falando do Ligia, talvez, né? E o Mancha de volante. O Eliel Bezerra também está dizendo que acha que ele vai ser bem diferente, porque o Fortaleza não tem elenco, o Juventude tinha sim um time bom. E o Everton Silva está sugerindo aqui, Balacô, uma mudança que eu não sei se você concorda. Comente essas duas sugestões. Do Everton Silva, que ele quer colocar 3 zagueiros, Pablo e Everton nas laterais, e o Ademir Freire sugere uma outra possibilidade. Olha, eu sempre tive um pé atrás muito grande em relação à formação com 3-5-2, com 3 zagueiros. Eu acho que isso é uma coisa bem retrógrada do futebol. A gente está acostumado a ver o futebol jogado para frente no 4-4-2 ou no 4-3-3, né? Então, eu acho que para o Fortaleza, que precisa ter sempre uma iniciativa, de ser o time a tomar iniciativa jogando dentro ou fora de casa, é temerário. Eu acho que para o Fortaleza ele tem que pensar na formação de fato com 2 zagueiros, né? Para o time realmente jogar mais solto e distribuído ali com os volantes e meias e atacantes. Então, ainda mais no momento em que nesses 3 jogos o Fortaleza tem que ter uma postura muito ofensiva. Porque um novo tropeço, um novo empate, já vai bagunçar demais a vida do Fortaleza. Ele pode até sair do G4. Então o Fortaleza para o próximo jogo não tem outra alternativa. Tem que pegar o CSA, só vitória ou vitória, para não ver a corda no pescoço. Você depender dos 2 últimos jogos, coloca uma pressão tão grande, André, que eu acho que fica quase um pré-mata-mata. Você chegar na última rodada precisando de resultado para não depender de ninguém, para passar para o mata-mata, já é um mata-mata antecipado. Você já coloca um peso nas costas tão grande que num eventual jogo decisivo aqui no Castelão, já vai ter aquele estádio lotado, aquela impaciência, que emocionalmente isso mexe muito com o jogador. E os jogos do Fortaleza são pedreiras. Vai pegar o CSA aqui no Castelão. O líder, né, do campeonato. Ele é vice-líder agora. Agora é vice-líder, mas foi por muito tempo, vacilou, porque tinha 4 pontos de vantagem até 2 rodadas atrás, aí parou de vencer e o Sampaio arrancou no campeonato. Uma embalada muito grande. Sampaio que no começo do grupo da Série C estava lá embaixo, né, não estava longe de ser um time cotado. Agora já desponta como um grande favorito do grupo. E além desse jogo, o Fortaleza sai para enfrentar o Confiança fora de casa, lá em Sergipe, jogo que também não vai ser fácil. É difícil. O Confiança está ali mais na parte de baixo da tabela, mas ele tem uma pontuação, se não me engano, ele está com 16 pontos, a 4 ou 5 pontos do G4, que ainda o permite sonhar com acesso. Mas de toda forma, ele vai brigar vai brigar contra o rebaixamento. Está tentando fugir ali da zona de baixo. E no último jogo, o Fortaleza vai pegar aqui no Castelão o Motoclube, que também está brigando para sair daquela zona de rebaixamento. Não tem jogo fácil. O Fortaleza, já que ele criou esse contexto aí de dificuldade nessa reta final de Série C, então ele vai ter que sair dela com muita categoria, que é claro, vencendo os jogos. E de certa forma é bom para quebrar aquela cena de zona de conforto pré-mata-mata, que o Fortaleza viveu muito nos últimos 3 anos, em que ele foi o líder da chave, se classificou com muita antecedência, e talvez o ritmo da equipe naquele momento seja de pisar o assim, pelo fato do time já estar muito confortável, já estar se poupando muito, isso pode ter sido prejudicial. Geralmente, o time chega muito forte para o mata-mata quando ele está com a faca nos dentes. Então, esse é o momento certo para o Fortaleza tentar. Vamos projetar aqui, André, uma projeção até otimista, 7 pontos nesses 3 jogos finais, sabendo que com 4 já resolveria, mas 7 pontos nos jogos finais. Eu acho que o Fortaleza, com essa pontuação, iria muito forte para o mata-mata. Pois é. E a gente vai, então, o nosso tempo é curto, a gente vai encerrando o Futebol do Povo por aqui, porque o Lucas Mota está lá diretamente do PC, vai ter a apresentação do Antônio Carlos Zago. Você que está ligado no Futebol do Povo, continue aí na nossa página, que daqui a pouquinho vai começar mais uma transmissão ao vivo, diretamente lá do PC, a apresentação do Antônio Carlos Zago. Muito obrigado a todo mundo que participou do Futebol do Povo aqui com a gente. Amanhã, às 4h20, a gente está de volta, repercutindo aí todos esses assuntos que a gente falou hoje, a apresentação do Zago e também o jogo do Ceará pela Fares Lopes, além de projetar os duelos do final de semana. Curta e compartilha aí nosso vídeo também. Esse programa do Futebol do Povo vai estar disponível na nossa página. Se você não assistiu desde o começo, pode acompanhar o programa na íntegra daqui a alguns minutos e daqui a pouquinho vai estar começando a transmissão ao vivo, direto lá do PC, com a apresentação de Antônio Carlos Zago. Muito obrigado, um abraço a todo mundo e até amanhã. Valeu!